Olá, pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Grécia Antiga e o assunto é polis. Polis ou também, se você preferir, cidade-estado. Isso mesmo, gente. O desenvolvimento da Grécia Antiga passou pelo surgimento da chamada polis. E isso representa um dos maiores marcos da história dos gregos na antiguidade. A polis representa o surgimento das várias cidades-estado que surgiram na Grécia Antiga no final do período homérico e início do período arcaico, tá, pessoal? A história da Grécia Antiga ela é dividida em 5 fases. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, certo? Então a gente está na transição, do período homérico para o arcaico. Foi nessa transição que a cidade grega surge, que a polis grega surge. E aí aquela pergunta que sempre aparece: por que cidade-estado? Então, gente, porque a gente está falando de uma cidade que tem autonomia política. A gente está falando de uma cidade que tem autonomia econômica. Ou seja, são cidades que vão apresentar modelos políticos e econômicos diferentes, mesmo estando no território da Grécia Antiga. Mas aí há outro ponto que nós temos que observar. O que aproximava essas cidades? Se elas tinham modelos de autonomia econômica e política? Então, o que aproximava essas cidades são os aspectos culturais. Vou te dar um exemplo. A língua, as divindades cultuadas, que eram as mesmas. Tá? Então, são os aspectos culturais que aproximam, que trazem a afinidade dessas cidades. Várias cidades ficaram conhecidas. Vocês conhecem muito a história de Atenas, berço da democracia, a história de Esparta, por ter uma sociedade guerreira, militarizada. A gente também tem outros nomes, Corinto, Mileto, enfim, várias cidades gregas. Mas eu preciso que vocês entendam como esse tipo de cidade se forma. Como foi possível a existência desse modelo de cidade-estado, de polis? A gente precisa voltar em alguns pontos históricos da Grécia Antiga para vocês entenderem como se deu essa formação. A princípio, lá no período homérico, que é o segundo período da Grécia Antiga, nós temos a formação dos genos. O que são genos? São comunidades, são unidades familiares autossuficientes. Essas unidades familiares autossuficientes, os genos, eram lideradas por um pater, por um patriarca, certo? Era esse patriarca que tomava ali as principais decisões e que governava essas unidades familiares. Mas com o crescimento populacional e a queda da agricultura, esses genos, essas comunidades gentílicas, acabam passando por um momento de ressignificação. Elas eram unidades familiares que passaram por processos de crescimento e que agora não poderiam mais manter aquela característica de serem autossuficientes. E aí, os membros, as pessoas mais próximas do patriarca, do pater, do líder, acabaram então incorporando terras, concentrando terras nesse processo de crescimento. E é nesse momento que esses privilegiados que estão ali em torno do patriarca acabam compondo uma classe de bem-nascidos, que nós chamamos na história da Grécia de eupátridas. Por conta disso, o que a gente começa a perceber? Que a aristocracia, que a elite grega tem como principal riqueza a terra. E nesse contexto de busca, de valorização da terra, muitos genos começaram a se unir até para se proteger. Essa união dos genos deu origem ao que nós chamamos de fátrias. As fátrias, por sua vez, também buscando proteção, vão se unir. E a união das fátrias nós chamamos de tribos. E aí, a união das tribos, o crescimento das tribos,
vai formar o povo, demos. E esse demos vai ser o responsável, então, esse povo, por fundar as primeiras cidades-estado da Grécia, a polis. E sabe o que é interessante? Em muitas dessas cidades que começam a surgir, elas começam a surgir a partir de um lugar alto. A gente chama isso de acrópole. A acrópole é o lugar mais alto de uma cidade. Vocês estão vendo essa imagem aqui na tela? Então, gente, essa imagem que vocês estão vendo aqui representa o local mais alto da cidade de Atenas, onde foi construída templos, centros administrativos. Então, lembra disso, a Acrópole é o lugar mais alto. Inicialmente, escolheram começar por um lugar mais alto, até mesmo pensando em proteção. Só que, com o tempo, essa Acrópole, esse local mais alto, essa cidade alta, acabou abrigando templos de adoração a deuses e também centros administrativos e políticos. E nessas cidades haviam também outros locais. No caso de Atenas, eu quero destacar a Ágora. A Ágora era um espaço público onde se fazia o debate político, onde a palavra era levada, debatida, discutida entre os cidadãos. O ponto mais importante disso tudo, a polis grega, a cidade grega, ela vai construir parte importante da história dessa grande civilização da antiguidade. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí as nossas redes, nosso canal no TikTok, nosso Instagram e todas as novidades, tá bom? Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.